Então, mecânica dos fluidos, sou o professor Rodolfo, da Coordenação de Engenharia Civil, Campus Aracaju. Então, princípio de Pascal. Então, antes de falar do princípio de Pascal, vamos falar de Arquimedes e a alavanca. Arquimedes disse: dei-me uma alavanca em um ponto de apoio e levantarei o mundo. O caso aqui do Arquimedes é um caso de equilíbrio de momentos. No caso aqui, se ele tiver uma distância suficientemente grande do ponto de apoio, ele poderia aplicar uma força pequena e ainda assim conseguir levantar o mundo, como ele disse. Então, mecânica dos fluidos ou isostática, Arquimedes no caso aqui, né? Em mecânica dos fluidos é o cara do empuxo, né? E o tema também, estou fugindo do tema de Pascal, mas vocês vão ver o porquê já já. Então, o princípio de Pascal diz o seguinte: uma variação de pressão aplicada em um fluido confinado e incompressível é inteiramente transmitida para toda a porção do fluido e para as paredes do recipiente. Então, considere aqui um reservatório com determinado fluido contido, e aí eu vou tampar agora esse reservatório e vou aplicar uma força em cima dessa tampa. Obviamente eu tenho uma pressão, né, já no meu fluido que está confinado. Se eu aumentar a força, eu vou também estar aumentando a pressão do fluido que está aqui confinado. Esse que é o princípio de Pascal. A principal aplicação do princípio de Pascal é essa aqui. Então, considere que eu tenho um recipiente com um líquido incompressível, e aí eu tenho aqui uma área menorzinha, né, uma área 1, aqui eu tenho uma área 2, pressão em 1 para igual a pressão em 2, vamos considerar a priori que eles estão aqui na mesma altura. Então, se eu aplicar agora uma força F1 do lado de cá, vai me resultar uma força F2 desse outro lado. Como a pressão em 1 é igual a pressão em 2, eu tenho que a pressão em 1, força sobre área, F1 sobre P1, e a pressão em 2, F2 sobre P2. Então, a força 2 vai ser igual a área 2 dividido por área 1, multiplicado por F1. Então, quantas vezes maior for a área 2 em relação à área 1, eu vou estar majorando o valor da força 2 que está sendo gerada. Então, se o Pascal fosse tão modesto quanto Arquimedes, ele poderia ter dito: dê-me um êmbolo em um recipiente e levantarei o mundo. O mesmo conceito, se essa área aqui fosse n vezes maior do que a área que ele está aplicando a força, ele conseguiria multiplicar essa força n vezes. Então aqui a gente tem um exemplo da aplicação do princípio de Pascal, uma prensa hidráulica elevando esse veículo. Então, exemplo de aplicação: dispõe-se de uma prensa hidráulica, conforme o esquema a seguir, na qual os êmbolos A e B têm diâmetros iguais a 10 e 40 cm, respectivamente. Se desejarmos equilibrar um corpo de 80 kg que repousa sobre o êmbolo B, qual a intensidade de força que deve ser aplicada em A? Então, pergunta-se qual é a força F1. A força F2, nesse caso, é igual ao peso, resultante da massa de 80 kg. Pressão em 1 é igual a pressão em 2. Pressão em 1, força 1 sobre área 1. Pressão 2, força 2 sobre área 2. Força 1 é que a gente está buscando. Área 1, π r ao quadrado. O diâmetro é 10, então o raio é 5. Π r ao quadrado. Força 2, 80 vezes 9,81. E a área, π, 20 ao quadrado. Força 1 fica igual, então, a 49,05 newtons. É isso.